Por que essa velocidade, esse desespero, esse ritmo inédito nessa perseguição do Bolsonaro no STF para prendê-lo até o final desse ano? Foi decidido. A condenação, nós sabemos, já foi decidida no 1º de janeiro de 2019. Eles estão há alguns anos, há 2 anos, perseguindo o Bolsonaro nessa questão da trama golpista, tentando destruir a reputação dele, fazendo de tudo para a população se afastar do Bolsonaro, rejeitá-lo, ignorá-lo, ver ele como um criminoso. A perseguição contra Bolsonaro nunca esteve tão acelerada. O STF está correndo para condená-lo antes do fim do ano, e o ritmo dos processos é até 14 vezes mais rápido do que no caso do Mensalão. Mas por quê? Se ele já está inelegível, por que essa pressa em prendê-lo? A resposta pode estar na mais nova pesquisa eleitoral. Um levantamento da Futura Inteligência mostrou que Bolsonaro venceria Lula em um segundo turno com mais de 12 pontos de vantagem. Pesquisa Futura. Bolsonaro tem 51,1% e Lula tem 37,3% em simulação de segundo turno. Você não leu errado. Numa simulação de segundo turno, Bolsonaro tem mais de 12 pontos à frente do Lula. Mais de 12 pontos à frente do Lula. Isso mesmo. O ex-presidente não só está politicamente vivo, como cresce a cada dia. E não para por aí. Até Michele Bolsonaro venceria Lula em um eventual segundo turno com 11 pontos de diferença. Já Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior também aparecem à frente do petista. Por que essa velocidade, esse desespero, esse ritmo inédito nessa perseguição do Bolsonaro no STF para prendê-lo até o final desse ano? Foi decidido. A condenação, nós sabemos, já foi decidida no 1º de janeiro de 2019. Mas por que eles querem prender Bolsonaro se ele já está inelegível até o final deste ano? Como vocês viram, saiu até na Folha de São Paulo. Não sei se vocês viram, mas a trama golpista do STF, no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que o Mensalão. Não vou nem falar na Lava Jato, que levou anos, desde o início das investigações até a prisão do líder do maior esquema de corrupção que o mundo já viu, que hoje está na presidência. Por que esse desespero? Mas eu vou te explicar. Quão pior fica o governo Lula, mais rápido será o ritmo de prender Bolsonaro. Bolsonaro é hoje a pessoa que mais representa a rejeição a esse governo, a direita, os conservadores. Enquanto ele estiver livre, na percepção do STF, ele vai fazer mais deputados federais, mais senadores, mais governadores. E principalmente do STF, é que o Bolsonaro venha a fazer muitos senadores, já que apenas o Senado pode realmente colocar o STF de volta na caixinha e devolver a normalidade para o nosso país. Aí, eles estão há alguns anos, há 2 anos, perseguindo o Bolsonaro nessa questão da trama golpista, tentando destruir a reputação dele, fazendo de tudo para a população se afastar do Bolsonaro, rejeitá-lo, ignorá-lo, ver ele como um criminoso. Só que pro desespero desse pessoal sai uma pesquisa hoje. Pesquisa Futura. Bolsonaro tem 51,1% e Lula tem 37,3% em simulação de segundo turno. Você não leu errado. Numa simulação de segundo turno, Bolsonaro tem mais de 12 pontos à frente do Lula. Mais de 12 pontos à frente do Lula. Tá aqui, ó. Bolsonaro, em novembro do ano passado, tinha 46, Lula tinha 41. Tecnicamente empatados. A distância que era de 5 pontos, meus amigos, 5 pontos, passou para aproximadamente 14, na verdade, 14 pontos. E como se isso não fosse ruim o bastante, vamos lá. Lula perderia para Bolsonaro e Michele em eventual segundo turno. Aí vamos lá, dá uma olhada. Tá aqui, Lula e Bolsonaro. Michele e Lula. Michele ganharia com 11 pontos de diferença. 11 pontos. E aqui Tarcísio e Lula. Tarcísio ganharia também com menos, mas 5 pontos de diferença. Ratinho ganharia com 3 pontos. E o único que não ganharia é Ronaldo Caiado, o ditador de Goiás, que gosta do Alexandre de Moraes e diz que não há ditadura do STF no Brasil. E que nem tem que ficar pedindo impeachment de ministro do STF. É uma vergonha para mim. Desculpa, eu sou de Goiás, isso aqui é uma vergonha. Graças a Deus eu não tenho a menor chance. O que isso aqui nos mostra? Primeiro, o que eles estão combatendo? Eles tentam diminuir a aprovação do Bolsonaro. Que o povo abandone Bolsonaro. Não adianta. Bolsonaro só cresce. Em grande parte, é a rejeição do Lula que causa isso também. Lula tem feito um governo tão desastroso, principalmente para sua base eleitoral, os pobres, o povo do Nordeste, as mulheres, que o número de pessoas arrependidas a ter votado Lula hoje, nunca se teve um número de pessoas tão... Nem na época do Collor, eu acho, tinham tantas pessoas arrependidas de terem votado em um presidente. Talvez um que dá para empatar o Collor. E a maioria da população não acredita que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. A maioria até dos eleitores do Lula. Então essa perseguição do STF a Bolsonaro só faz com que as pessoas orbitem pro seu lado ainda mais. Porque fica mais claro a questão da injustiça, a perseguição. Todos nós vimos a abjeta forma que esse julgamento, esses 2 dias de julgamento foi levado.
colocando um vídeo ali no meio para tentar fazer uma influência emocional, mostrando cenas escolhidas a dedo para mostrar que foi uma manifestação violenta, sendo que nós sabemos que a maioria das pessoas que estavam ali não cometeram nenhum ato de violência, nem de vandalismo. Então isso aqui é uma bomba para esse governo. Tá perdendo o Nordeste. Hoje o Lula tem mais rejeição que aprovação na Bahia, e a Bahia é o pilar de sustentação dentro do grupo que sustenta o Lula, tá? É o eixo central de sustentação do Lula, é a sua aprovação, é a sua votação na Bahia, que em 2022 foi de 72%, acho que o Bolsonaro foi 26%. Só que a rejeição dele agora já é 52%. Então o STF tá num desespero que é o seguinte, tem que prender o Bolsonaro, porque ele não para de crescer. Só que qual que é a mensagem que a Suprema Corte vai passar quando eles decidirem prender o cara que ganharia do atual presidente no primeiro turno? Olha a vergonha que será pro resto do mundo. A Suprema Corte Brasileira vai prender o presidente, o maior líder político que o Brasil já teve, por um golpe inexistente, um crime impossível, que ele nem estava no Brasil, sendo que ele está, de acordo com todas as pesquisas, vencendo Lula e possivelmente vencendo no primeiro turno. Então, isso aqui pra mim diz tudo, ó. Em meio ao julgamento no STF, Bolsonaro abre 12 pontos sobre Lula e pode vencer no primeiro turno. Quanto melhor ficar Bolsonaro e pior ficar Lula, mais desesperado fica o STF para prender o maior líder político que o Brasil já viu. Isso explica o desespero do sistema. Quanto mais impopular fica o governo Lula, mais rápido tentam destruir Bolsonaro. O STF não tem apenas a volta do ex-presidente ao Planalto, mas também o impacto que ele pode ter nas eleições para o Congresso. O medo deles é que Bolsonaro faça uma bancada ainda mais forte no Senado, colocando em risco o domínio da Suprema Corte sobre a política brasileira. E é por isso que tentam, de todas as formas, criar uma narrativa para afastar o povo de Bolsonaro. Mas está dando certo? Ao que tudo indica, não. A rejeição ao governo Lula só aumenta, e a maioria da população não acredita na tese de golpe de 8 de janeiro. Até no Nordeste, tradicional reduto petista, Lula está perdendo força. Na Bahia, sua rejeição já passa de 52%. Isso é um verdadeiro desastre para o PT. Diante desse cenário, o STF parece não ter outra saída. Precisam prender Bolsonaro. Mas o que isso significaria para o Brasil? Como o mundo veria a prisão de um ex-presidente que, segundo as pesquisas, venceria o atual chefe de Estado no primeiro turno? Essa perseguição tem limites ou ainda veremos algo maior? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo.